Bem-vindo de volta para o nosso programa Palavra e Família. Hoje gravando de um lugar muito especial da nossa igreja, um estúdio, só para variar um pouco. E para variar, essa vez, nós vamos entrevistar um dos nossos genros, que é responsável pelo ministério infantil, junto com a esposa, da nossa igreja. Talvez uma das razões é porque ele tem metade de todas as crianças. Não tem. Mas, Ben, fale um pouco sobre si mesmo e nós vamos conversar um pouco sobre pais preparando seus filhos e engajados no ministério infantil. Bom, eu e minha esposa Shelley somos casados há 17 anos, temos 6 filhos. O quê? 6? E vamos ter 7. É mesmo? É isso mesmo. Vai ser o nosso neto 23, não tem mais nome agora, só a gente está falando por números mesmo. Vamos escolher o nome aleatoriamente, não brincando. Então a gente ajuda no Ministério Infantil aqui na PIBA. Eu estou cumprindo o papel de pastoreio, temos uma equipe de coordenação e um grande número de voluntários que temos um ministério de bastante crianças de 0 a 10 anos, são quase 150 crianças cada domingo. Legal. Ben, depois de toda essa experiência trabalhando com as crianças, com os pais das crianças, nesse ministério infantil, quais têm sido algumas das suas observações das necessidades das crianças, dos seus pais, nesse ministério de educação infantil da igreja? Então, em maior parte, talvez à luz de Deuteronômio 6, a gente vê como Deus tem colocado a responsabilidade principal com os pais na criação dos seus filhos. E muitas vezes vemos uma triste realidade de pais que não se engajam no ensino dos seus filhos. Talvez por medo, muitas vezes, pensando, eu não sou especialista, não sou muito bom nisso, mas na verdade, você, pai e mãe, são os especialistas dos seus filhos, não dos outros, mas dos seus, né? E Deus tem colocado, à luz de Deuteronômio 6, a responsabilidade seu de encorajar, inculcar verdades na vida dos seus filhos nos tempos cotidianos e também tempos planejados. Então, o desafio é pais não engajados, mas em segundo lugar, muitas vezes, então, nesse sentido, os pais não engajados delegam simplesmente o ensino para a igreja, não se engajam nesse processo. Então esse é um lado. No outro lado, acho que tem outro desafio de igrejas que não estão investindo no ensino, no material de ensino dos seus filhos. Muitas vezes um material de ensino que é moralista, que tem erros teológicos que vão se penetrando na vida das crianças já de pequeno, que é perigoso. Muito bom. Ben, alguns hoje reagem contra a ideia de um culto separado das crianças até 12 anos, 16 anos, 24 anos, acho que não é isso. Até resiste um pouco, pessoalmente, o nome culto infantil. Por causa do adjetivo, traz a ideia de um culto banal, simples, não é um culto de verdade, mas um culto separado envolvendo as crianças. É legítimo, isso é válido, qual seria o equilíbrio para também preparar essas crianças a participarem do culto adulto? Sim, então, na nossa igreja, nossa separação assim, de idade e envolvimento nos cultos é entre 8 e 10 anos, não é assim, uma regra assim, escrita na Bíblia. Porém, a gente vê o princípio, também voltando a Deuteronômio 8, que mesmo com o fato que é a responsabilidade primária dos pais, os pais existem dentro da comunidade do povo de Deus. E tem muitas coisas que mesmo as crianças não entendendo tudo o que tem no culto, eles podem tirar um grande proveito dos cultos. Exemplos... eu penso nas nossas crianças, bem de pequeno, quando eles primeiro participaram observando a ceia ou o batismo, e as crianças sempre surgem as perguntas, porque as crianças são curiosas, estão aprendendo, e eu pergunto, por que eu posso tomar o suquinho, o pãozinho?
é um bom momento para o pai olhar para o filho e explicar que aí por que não? Porque por que o papai e a mamãe estão comendo disso? Então é válido, é muito importante as crianças aprenderem a se envolver, mas é válido ter um culto só para as crianças, pelo menos durante parte do tempo? Sim. Eu acho que o que é prezado de grande importância, né, na Bíblia é a declaração da palavra, a pregação. E claro, uma criança pequena não consegue absorver muitas coisas de uma pregação, então de ter uma mini exposição como se for para uma faixa etária de crianças menores é de grande proveito porque você consegue esticar esse tempo. Então nós dividimos de crianças de 5 a 7 e depois 8 a 10, eles ficam sentados, os maiores por um tempo assim de 20, 25 minutos e os menores de 15 minutos por aí, de uma espécie de pregação a nível deles, para assim encorajá-los a ter essa capacidade de absorver um ensino de longa duração. Legal. Agora, muitas igrejas não têm um ministério infantil, é uma igreja pequena, não existe, tem poucas crianças, ou outras igrejas talvez de vez em quando tem, outras horas não tem. Como ajudar os pais a prepararem os seus filhos para conseguirem assistir o culto? Para a mãe, o pai, toda hora não tem que sair, tudo quanto é mais. O que podemos fazer para ajudar essas crianças que talvez sempre ou de vez em quando precisam assistir um culto junto com os adultos? Eu acho que a solução muitas vezes começa no lar, mesmo longe do culto, né? Uma implementação, mesmo muito básico, de um culto doméstico. Não se espanta com o termo, né? Não é assim culto elaborado, mas um tempinho na palavra com seus filhos. Isso aplicado regularmente já assim ajuda a criança a se assim sentir em paz com esse de ficar escutando, sentado, quietinho. E também os pais sendo um tempo assim lá na sua casa, vocês conseguem ensinar o que é ficar sentado e pratica lá na sua casa, e as crianças conseguem já começar a aprender no contexto do seu lar. Um dos programas que foi mais assistido na história desse canal foi justamente sobre esse assunto de ajudar os filhos a prestar atenção e como os pais poderiam se envolver com os filhos nesse sentido. Você trouxe um livro, esse livro é de quê e por que está aqui? Bom, então esse livro foi publicado pela Fiel, Construindo Pontes, e eu estou na fase de leitura dela, mas me deparei com, no capítulo 3, fala de parceria entre os pais e o Ministério Infantil. Muitas vezes a gente vê falhas nos dois lados. Ou o Ministério Infantil está assim, recusando os pais um envolvimento no ministério, ou os pais delegando por completo o Ministério de Ensino para o Ministério Infantil da Igreja. Então, eu gostei do conceito que é colocado aqui no 3º capítulo de uma postura proativa no discipulado dos filhos, em vez de reativa. Então, é isso que nós estamos tentando aprender e aplicar aqui no nosso contexto aqui na PIBA. Muito bom, muito obrigado. Eu sei que tem muitos outros assuntos. Um deles é um currículo adequado. Sei que você, Shelley, estão escrevendo um novo currículo focado no coração, não moralístico, band-aid sobre feridas fatais da alma da criança, mas focado na cruz de Cristo também, um ministério de coração e de cruz. E outra questão que eu acho extremamente importante é a questão de como os pais tratam os voluntários dentro desse ministério, especialmente quando precisam chamar a atenção do filho de alguma área. A nossa tendência como pais é contra-atacar, defender o nosso filho, mas nós precisamos nos humilhar, saber que esse pessoal que está doando o seu tempo visa
o bem do filho e de toda a comunidade. Então, por favor, não reaja tão fortemente, escute, seja humilde e veja se não tem uma área na vida do seu filho que precisa ser tratada. Bem, muito obrigado, que Deus te abençoe nesse ministério fantástico e grande e que também se espalhe para muitas outras igrejas dentro desse contexto infantil. Um grande abraço para todos vocês.